No início, havia apenas o vento frio das estepes da Mongólia, um sopro cortante que se estendia por vastos campos dourados, assolando as tendas de feltro e agitando os cavalos selvagens. Nada ali indicava que daquele solo árido e desolado emergiria um homem que viria a dominar mais terras do que qualquer outro na história humana. Nada ali sugeria que um garoto marcado pela traição e pelo abandono se transformaria na tempestade mais devastadora que o mundo já viu. E, no entanto, foi ali que nasceu Temujin. Um nome esquecido no tempo. Um nome que viraria lenda quando ele assumisse um novo, Gengis Khan. Temujin nasceu em 1162, filho de um pequeno chefe tribal. Ainda criança, presenciou a morte do pai por envenenamento, uma vingança silenciosa tramada por clãs rivais. A morte do chefe fez sua família ser rejeitada, traída pelos próprios aliados, lançada à própria sorte nas estepes congeladas. A mãe, Hoelun, se tornou a alma de ferro daquela família, arrancando raízes congeladas da terra para alimentar os filhos, ensinando a todos que a sobrevivência era mais do que força, era vontade, era resiliência. Temujin, ainda menino, aprendeu a lição mais cruel da natureza. Quem não mata, morre. Quem não conquista, desaparece. Sua juventude foi forjada na dureza do aço. Foi escravizado, humilhado, preso por inimigos. Mas cada cicatriz em seu corpo era um lembrete de que a liberdade custava caro, e ele estava disposto a pagar. Aos poucos, reuniu aliados, reconquistou prestígio, derrotou tribos mais poderosas, não com riqueza, mas com estratégia. Enquanto outros chefes lutavam por glória pessoal, Temujin oferecia algo novo. Igualdade entre guerreiros, disciplina implacável, mérito sobre sangue. Os homens o seguiam porque viam nele não só um líder, mas uma força inevitável. Em 1206 foi proclamado Gengis Khan, o governante universal, em uma cerimônia solene às margens do rio Onon. Naquele dia, não se ergueu apenas um império, nascia uma tempestade. Seu exército era diferente de tudo que o mundo conhecera. Não eram apenas guerreiros, eram parte de uma máquina viva, sincronizada, veloz, brutal. Cavaleiros que se moviam como o vento, arqueiros que atiravam com precisão mortal a galope, mensageiros que cruzavam continentes em semanas. Cada unidade seguia um código rígido. Não havia espaço para o ego, apenas para a ordem. Desobedecer significava morte, mas obedecer significava glória e poder. Gengis Khan atacava quando menos se esperava. Vinha com a poeira do deserto, escondido sob a noite, disfarçado de comerciante. Suas táticas eram engenhosas. Fingia recuar para atrair o inimigo, e quando todos acreditavam em vitória, retornava com fúria dobrada. Em Samarcanda, cercou a cidade e usou prisioneiros como escudos humanos. Em Nishapur, após a morte de seu genro, ordenou a execução de centenas de milhares como punição exemplar. Crueldade? Talvez. Mas para ele, era apenas justiça com a lâmina. Do mar da China até o Cáucaso, do coração do Império Persa até os desertos da Arábia, Gengis Khan devastou reinos, quebrou dinastias, humilhou imperadores. Derrotou exércitos muito maiores, mais equipados, mais ricos, porque entendia algo que poucos entendiam. A guerra não é ganha com espadas, mas com medo. Quando o nome de Gengis se espalhava, cidades inteiras se rendiam antes do primeiro cavalo aparecer. Reis ajoelhavam, povos fugiam. Ele era a sombra no horizonte. O trovão antes da chuva, o apocalipse dos arrogantes. Mas havia mais em Gengis do que sangue e fogo. Ao conquistar, ele também unificava. Estabeleceu rotas seguras de comércio. Criou um sistema de correios que ligava continentes. Impôs leis iguais para todos, até para ele. Promoveu tolerância religiosa, incentivou o conhecimento, empregou médicos chineses, engenheiros persas, astrônomos árabes. Era como se cada conquista fosse uma peça para algo maior, uma ordem nova no mundo antigo. Curiosamente, ele era analfabeto, mas respeitava tanto a palavra escrita que ordenou a criação de uma escrita mongol oficial. Coletava documentos, selava alianças com juramentos sagrados e exigia registros precisos de tudo. Não era um bárbaro irracional. Era um visionário pragmático que entendia que o caos só é útil até que a ordem o sirva melhor. Mesmo os impérios mais poderosos, como o da China Jin, ou os exércitos islâmicos de Khwarezm, sucumbiram. Um dos episódios mais dramáticos foi o ataque ao Império Khorasmi. Após terem assassinado seus embaixadores, Gengis retaliou com uma fúria fria e calculada, destruindo cidade após cidade, com táticas que misturavam terror psicológico e engenharia militar. Cada cidade conquistada tornava sua lenda mais terrível, mais poderosa. Seus inimigos não apenas perdiam, desapareciam da história. Mas nem todos os momentos foram triunfais.
Seus filhos se enfrentavam em disputas silenciosas. Sua esposa, Borte, o grande amor de sua vida, fora raptada na juventude. E mesmo após resgatá-la, as cicatrizes emocionais permaneceram. Ele confiava em poucos, dormia pouco, e sabia que a morte viria tão implacável quanto ele próprio. Durante uma campanha no norte da China, caiu de seu cavalo e feriu-se gravemente. A verdadeira causa de sua morte ainda é envolta em mistério. Alguns dizem que foi assassinado, outros que morreu em batalha. Outros ainda que pediu segredo absoluto para manter sua lenda intacta. Seu corpo foi enterrado em local desconhecido, escondido por um ritual brutal. Todos que participaram do enterro foram mortos, e depois os assassinos também. Um rio foi desviado sobre sua sepultura. Gengis Khan desapareceu do mundo como um fantasma e virou mito. Séculos se passaram, e ainda não sabemos onde jaz o homem que dominou mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, quase o dobro de Alexandre, César e Napoleão combinados. Mas seu legado ecoa. Muitos o veem como tirano sanguinário, outros como o maior gênio militar da história. Ele moldou fronteiras, cruzou civilizações, mudou o curso da humanidade. Seu DNA foi tão disseminado que estima-se que 1 em cada 200 homens vivos hoje seja descendente direto de Gengis Khan. Pense nisso. Um garoto rejeitado nas estepes geladas, hoje, literalmente, vive em milhões. Ele era a fúria do vento, a paciência da montanha, a estratégia do tempo. Era mais do que homem. Era a lenda viva de um império que nasceu da dor, cresceu com a espada e ainda sussurra nas páginas da história. Gengis Khan foi o conquistador mais poderoso da Terra, mas talvez o que ele conquistou de verdade foi a eternidade. Se essa história te prendeu até aqui, é porque o poder de uma narrativa bem contada ainda tem força no mundo. Então, não deixe essa chama se apagar. Inscreva-se agora no canal. Deixe seu like se você admira histórias que revelam o lado mais humano e brutal da história. Escreva nos comentários: Gengis Khan foi um monstro ou um mestre? Compartilhe com quem precisa conhecer a verdadeira tempestade da história. Porque conhecimento é o império que ninguém pode conquistar de você.